E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário aí que você estiver assistindo. Você que não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE, Instituto de Psicologia Social, Comportamental e Experimental, tá? É uma instituição onde a gente oferece atendimento psicológicos a custos simbólicos e que eventualmente são gratuitos, tá? Em alguns casos chegam a ser gratuitos, tá? A gente tem 3 canais de comunicação básicos, que são 4, né, na verdade, o nosso site www.ipsce.com.br, a nossa página no Facebook, tá, que é IPSE, fica com o Marco Siqueira, responsável e tal, né? Temos o nosso Instagram, @IPSE, fica a responsabilidade do psicólogo Fredson Almeida, e tem o canal do YouTube, que é onde vos falo, onde a gente faz os nossos diálogos, as nossas aulas e tal, né? E que eu, Harley Pacheco, cuido, tá? Antes de mais nada, aqui embaixo eventualmente pode aparecer uma propagandazinha, pedir para que você clique nela, porque a cada 1000 cliques que a gente tem aí, o Google ele nos remunera aí com 1 centavo. Então, quem sabe um dia, né, a gente já vai conseguir pagar a conta de luz ou enfim, né, ajudar a gente de alguma forma. Legal? Show de bola. Hoje a nossa aula vai ser de psicologia social crítica, tá? A gente vai falar de um cara chamado Gramsci. Bem, espera aí que eu vou mostrar o livro para vocês. Esse cara aqui, ó, Los Usos de Gramsci, o livro que a gente usou foi esse, tá? Todo em espanhol, então a gente demorou um pouco para construir uma aula em cima desse texto, tá? Essa aula foi feita por mim e pelo Fredson, tá? E geralmente vocês me veem aqui nos vídeos porque eu sou responsável por esse canal. Se surgir alguma... não se esqueça, aparece uma propagandinha, clique nela aí e tal, você sabe que não existe nada de graça, né? Quando a gente não te oferece um produto para você comprar, porque você é o produto. E aqui não é diferente disso não. Lógico, a gente faz essas aulas por filantropia, mas obviamente a gente precisa tentar monetizar isso de alguma forma, usando até o termo que o Google mesmo emprega, para tentar converter isso em filantropia. Mas enfim. Então, se aparecer aqui, clica e segue a gente. Se quiser me seguir no Instagram, é Harley Pacheco. Só me achar lá, me seguir. Se tiver alguma dúvida, posta aqui ou por algum dos nossos canais. Por que eu tô falando? Por que a gente escolheu essa aula? Porque a gente procurou no YouTube, tem pouquíssimos textos falando sobre isso. Sobre Gramsci. Gramsci é um dos caras mais importantes do comunismo, né? Que fundamenta o comunismo. Ele é um italiano. Pra você ter noção, ele é muito representativo no Brasil, porque o próprio Fernando Henrique Cardoso, que é um dos nossos ex-presidentes, fez uma das suas dissertações em cima desse cara, né? Enfim, esse cara fala de uma política moderna, mas comunista. E a gente está falando disso também porque a gente escuta com esses problemas que o PT veio tendo aí na política, você falar de comunismo, de socialismo, de divisão de renda, está soando meio pejorativo, né? O que está em alta hoje é o diálogo de direita extrema, né, absoluta, que está por conta de algum desvio no sentido de ideológico, né, tem se perdido, a ideologia comunista tenha sido, né, socialista tenha sido exposta de uma maneira controversa pelos esses partidos dos trabalhadores, pelos partidos de esquerda. Então a gente trouxe esse tema hoje para que você tenha ciência do que é. E também porque ele está na faculdade, você provavelmente se faz faculdade de psicologia, em um momento ou outro, se você vai se deparar com esse texto, se for uma faculdade mais vinculada à teoria crítica tal, você vai se dar com esse texto. E se você não se der também, você vai saber ele, você precisa saber dele, tá? Gramsci ele foi um precursor de um movimento chamado togliattismo, né, na Itália, de um estilo de política moderna. Para vocês terem noção, política moderna, mas no pós-guerra, né? Ele foi considerado, e ele é considerado por alguns, né, o novo Lenin, né, o Lenin do Ocidente, tá? Por isso que é interessantíssimo você saber desse cara. O Gramsci, diferente dos outros teóricos que falam de socialismo, ele tem uma visão aí dos processos revolucionários como de uma maneira mais organizada politicamente falando, né? O Gramsci, ele é diferente dos outros caras, porque os outros caras tipo Trotsky, tipo Stalin, esses caras eram a favor de um movimento mais revoltoso, né? Mais forte,
E o Gramsci não, o Gramsci ele é um cara que ele falava assim, que para a sociedade se instalar enquanto social, enquanto comunista, como bem comum, né, para a gente instalar um regime desse tipo, a gente precisa primeiro preparar as áreas acessórias e se utilizar delas para crescer, tá? Em português, claro, como o que ele está querendo dizer, que antes da gente pegar a burguesia, tomar o poder da burguesia, a gente primeiro tem que se misturar, entender como funciona o mecanismo deles e adaptar esse mecanismo para a nossa realidade. Percebe que o discurso dele é diferente, né? Embora seja um discurso comunista, é um discurso mais diferente, né? A lógica do Gramsci e as reflexões é muito espontânea, né, e focada na vasta aliança democrática. Às vezes eu sempre fiz os comentários, pô, não existe partido mais comunista do que o PSDB aqui no Brasil. Claro que não. Quando você vai pegar um cara como José Serra, um cara como Fernando Henrique, o discurso desses caras é extremamente gramscista. Assim, às vezes a gente... Primeiro, é incrível como um cara como Gramsci que não é conhecido, né? Segundo, no Brasil, então, todo mundo fala de socialismo, todo mundo fala de comunismo, todo mundo fala de capitalismo, mas ninguém é apropriado nos autores que falam sobre esses temas. Por que eu estou falando isso? Porque é pseudocultura, né? Nós somos rasos e achamos que temos propriedade de um determinado tema. Mas o que eu estou querendo dizer é que para você falar sobre capitalismo, isso mesmo, para você falar sobre capitalismo, você tem que dominar o socialismo e o comunismo, não de maneira superficial, mas dominar mesmo, ser uma pessoa extremamente apropriada. E o antagonista é a verdadeira. Para você falar de comunismo, você tem que saber muito sobre capitalismo, muito mesmo, né? Muito, exageradamente, para que você consiga fazer a interlocução de informações de uma maneira coerente e correta, né? E óbvia, né? O Gramsci, ele parece com o Lenin em muitos aspectos, mas o Lenin ele foi mais polêmico justamente por conta das ideias mais questionáveis, no sentido de ser mais revolucionária, né? Mas parcialmente eles têm ideias meio parecidas. O que o Gramsci fala é de uma esquerda mais social-democrática, que seja um produto homogêneo de um processo em que as lutas elas não sejam questões definitivas, né? Elas estejam sempre abertas a novas possibilidades. O Gramsci ele se valida, né? O que ele fala se valida aí na relação com uma como que eu vou explicar isso? Ele quer criar novas áreas revolucionárias, mas que não sejam passageiras e ilusórias, mas que funcionem de modo concreto, né? Por isso que ele escreveu nos textos que a gente tem que se apropriar dos saberes, né, das áreas burguesas, para que a gente possa formar pessoas, né, focadas no bem comum, na divisão para que não haja divisão de classe, né, para que a gente consiga fazer aí uma distribuição de renda mais justa e consiga suprir a necessidade que esses caras que eles têm dentro do sistema, né? Como assim? Vou dar um exemplo. Em Cuba. Por que Cuba é um país... Primeiro, a gente costuma achar que Cuba deu errado, mas Cuba não deu errado, tá? Por quê? Cuba tem a saúde exemplar, o índice de analfabetismo é muito baixo, muito bonito, e eles conseguiram sobreviver e conseguem sem auxílio de ninguém, né? Eles são os caras que eu realmente admiro. Imagina você tem uma empresa que você é proibido de fazer negócio com todas as pessoas que você conhece, então olha só, foi mais ou menos isso, você tem uma empresa, aí você é proibido pelo governo de fazer negócio com todo mundo, você não pode vender para ninguém nem comprar de ninguém, como é que você vai manter sua empresa? E Cuba conseguiu. O que eles fizeram mais ou menos? Não, a gente tem aqui as pessoas que trabalham para produzir para essas pessoas, foi mais ou menos isso que eles fizeram. Mas Cuba cometeu um erro que foi gravíssimo. Quando eles se apropriaram das empresas externas, né, tornaram estatais, eles expulsaram todo mundo de lá. Então eles acabaram que perderam tecnologia, eles demoraram muito para aprender a manusear equipamento, para aprender
aprender a trabalhar com o que tinham lá. Ou seja, eles pegaram uma empresa, eles pegaram um BMW e falaram assim, ó, agora vamos, beleza, tomamos um BMW, mas como dirige? Ninguém sabia. Então o processo, a aprendizagem para isso demorou muito. Mas se a gente for fazer uma avaliação aí, Cuba deu certo. Justamente para que isso não aconteça, na teoria de Gramsci, que ele fala que a gente tem que se apropriar das áreas, né, para não deixar essa lacuna aí. Entendeu? A luta política para Gramsci, que ele tem uma estrutura que pode se coexistir de diversas formas, mas o caráter global ele tem que ser conjunto. Por que ele está falando isso? Porque ele fala assim, não adianta nada você ser comunista na China e não ser nos outros lugares. Não adianta nada você ser comunista em Cuba e não ser nos outros lugares. Por quê? Porque você não vai viver. É mais ou menos o mesmo esquema da empresa, né? Se você tem uma empresa, você não pode vender para ninguém. Então, para que você quer uma empresa? Não adianta, né? Você não vai conseguir fazer com que ela subsista, e se fizer, vai conseguir com muita dificuldade. O Gramsci, ele é um teórico aqui do Ocidente, né? Ele é um político de um plantel absurdo, né? E ele fala que a gente tem que sempre se valer do industrialismo avançado, né? Certo, das possibilidades que eles têm e da qualificação que as pessoas que trabalham lá podem ter também. Então é notório que ele fala dessa necessidade de apropriação, né? A Gramsci ele faz um comparativo entre o Oriente e o Ocidente, né? Por quê? Porque lá no Ocidente eles não têm muitos embargos, né? E na verdade eles têm muitos embargos, mas ao mesmo tempo eles não têm, porque lá, embora eles sofram embargos do Ocidente, eles podem se relacionar com eles mesmos, né? Com os países do Oriente. Então eles têm uma situação histórica diferente da nossa. E o Gramsci ele fala ele cita isso como exemplo, né? Falando que embora nós achemos que eles são uma sociedade primitiva, eles têm lá uma sociedade civil que se converteu numa estrutura muito completa e resistente às interrupções do estado econômico imediato em qual o Ocidente impõe. Hoje, se você for ver lá, Dubai é uma potência, mano. Você vai ver que o Oriente Médio, a Arábia Saudita, esses caras não precisam da gente para nada. Eles conseguem subsistir né? E lá, embora o capitalismo ele seja premente, né? Não é igual ao nosso, né? Não é igual ao nosso. Para Gramsci, que a revolução ela é um processo social em que o poder ele vem através de diversas sucessões de crises políticas cada vez mais graves e que os sistemas de dominação eles vão se desagregando, perdendo apoio, consenso e legitimidade, que é o que a gente observa hoje, né? E assim, a gente está evoluindo a partir de diversas crises, né? Onde o poder ele vai cada vez mais perdendo apoio do povo e vai ruindo. E daí pode ser que surja um estado de primazia onde a gente consiga ter uma distribuição de renda e tal. Lembrando, pessoal, que aqui eu não estou dizendo que Gramsci está certo ou está errado, que Marx está certo ou está errado, enfim, isso não importa. O que a gente está fazendo aqui é entrando num processo de reflexão e tendo uma aula de psicologia social crítica focada no escrito do cara, tá? Então o que a gente tem que fazer é intentar para o que ele está falando e, né, debater para ver se tem algum fundamento. Legal? O Gramsci que ele fala que as relações nacionais elas resultam de uma combinação muito original e única, né, que deve ser compreendida por toda a originalidade e unicidade de um sistema de dominação ele coloca sobre nós, né? Para Gramsci, a realidade mostra que a participação das forças de dominação servem para enquadrar a sociedade, né, e acabar com uma revolução socialista, né? E aí ele fala que a gente tem que tomar cuidado para não ser pressionado pela esquerda, né, nem pelos partidos socialistas, para que a gente acabe se vendendo e transformando ela em uma ditadura, né? O curioso é quando a gente fala de capitalismo, a gente critica o comunismo, né? E quando a gente fala de comunismo, basicamente o objetivo é falar mal do capitalismo. Cara, se a gente sabe que o capitalismo não funciona,
mas a gente observa que o socialismo também não funcionou. Então eu, você e todos os outros seres pensantes do mundo temos que pensar em metodologias para transformar a sociedade num lugar melhor e não ficar nesse chove no molho de que capitalismo é ruim, socialismo é pior. Percebe que é uma asneira do tamanho do planeta, né? E é nesse ponto que eu acho que o Gramsci ele é muito interessante, e eu observei nesse livro que ele difere dos outros autores. Ele não fica chovendo no molhado, ele argumenta e mostra que a gente pode achar um socialismo capaz de mudar a realidade, né? Que seja solidário e fortemente muito reformista. E aí ele fala que o fracasso do socialismo ele se dá por culpa dos partidos comunistas que são desordenados, que colocam um plano socialista ideológico sem nenhum princípio e cuja força é parlamentarista e sindical, né? Que é o que a gente consegue observar aí no governo do PT, né? Se eles tivessem lido Gramsci, provavelmente eles não teriam cometido os erros que cometeram e estariam sendo impugnados e sofrendo impedimentos na presidência, né? Porque aqui, ó, o cara é muito claro. O fracasso tá em espanhol, né? Mas eu vou ler em português. O fracasso se dá por culpa do Partido Comunista, que é desordenado, né? É um plano ideológico de socialista sem menor princípio e com força extremamente sindical. Percebe? Percebe? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a estrutura de como a esquerda é montada é péssima para o desenvolvimento aí político, econômico, socialista, né? Socialista no sentido de distribuição de renda. Pessoal, quando a gente fala de socialismo, do ponto de vista de Gramsci, eu não estou falando que a gente tira o poder, tira o dinheiro dos ricos e dá para os pobres. Não é isso. Se você é rico, você pode continuar sendo rico, desde que o pobre tenha condições de adquirir bens de consumo sem morrer de fome. Isso é o socialista. O problema, a grande discussão é que a gente leigamente fundamenta a nossa cultura pelo National Geographic. Mas está errado. Quando a gente fala de socialismo, a gente não está falando de divisão de renda igualitária, a gente está falando de distribuição de renda justa. Tá? Se você escutar algum socialista falando o contrário, ele está falando besteira. Ou não entendeu toda a lógica do Marx, do Engels e do Lenin, né, do Stalin menos, porque o Stalin era o ditador, mas ainda tinha um quê aí de distribuição de renda. E do próprio Gramsci. O segredo não é você não ter dinheiro ou todo mundo ter o mesmo salário. Quando a gente fala de socialismo com distribuição de renda, primeiro que a gente está falando em princípios básicos do bem comum, saúde para todos, igualdade para todos, toda essa baboseira, segurança, né, de maneira igual, tal. Maneira igual no sentido, todo mundo tem que ter direito à segurança, todo mundo tem que ter qualidade de saúde, etc. E distribuição de renda é distribuir a renda não de maneira igual, mas de maneira justa, né? O cara que tem condições de comprar, o cara que é uma limusine, o cara tem que ter condições de comprar uma limusine, o cara tem uma casa, tem que ter condições de ter uma casa. Percebe? É nesse sentido. E aí a gente precisa ter um ressurgimento de uma esquerda que seja distinta das tradicionais, né? Como o Gramsci está dizendo aqui, com novas ideologias, com novas culturas, e através de variadas situações sociais eles aprendam a continuar em uma direção única, né? Por que o Gramsci está falando isso? Porque se você for ver de esquerda, cara, pega um cara de esquerda no Brasil, um cara de esquerda na China e um cara de esquerda na Rússia. Os três coloca junto. Os três vão divergir na ideologia, os três vão divergir Agora você pega um cara pega um capitalista lá nos Estados Unidos, pega um no Japão e pega um na Índia, os caras falam a mesma língua, velho. O discurso é o mesmo, não tem briga, não é uniforme. Eu escutei isso uma vez de um cara chamado Pablo Carboneira, que é psicólogo também, estudioso, mas ele é um psicólogo mais de esquerda, tal, psicanalista, esse cara manja muito. E aí eu não esqueci mais aqui, porque ele falou isso que ele falou é verdade. Pega os caras em vários países, põe pra falar, os caras falam exatamente a mesma língua, os caras chegam num consenso, não tem briga, chegam numa definição. A gente e os socialistas, eles ficam lá de mimimi, de milindragem, brigando entre si, porque as ideologias são diferentes, cada um vê as coisas de um jeito. É meio religião nesse sentido, né? Nesse sentido. Mas enfim, o Gramsci ele arranca aí uma incitação a uma situação de reinvenção da esquerda, né?
E nisso consiste a originalidade dele, né? Ele tem ideias distintas das relações entre economia e política, mas dos conceitos que a gente já conhece de socialismo. Se você quiser, tem esse texto, tá? Ele vai estar em espanhol, a gente disponibiliza ele no Ibs. Se você não achar, você pede que a gente envia para você. É um texto que a gente resumiu, dá para você ter fazer uma visão bem legal, e a gente não vai te deixar na mão. Quero aproveitar e dizer que já deu para você ter uma noção do que ele fala. Lógico, a gente está fazendo um resumão aqui. O Gramsci ele não fala só isso, ele fala muita coisa. O livro, olha a grossura do livro aqui, ó. Tá? Não é pequeno não, é um livro grande. O livro tem, sei lá quantas páginas, deixa eu ver quantas páginas tem esse livro. Aqui, ó, numerada. Tem uma banca, tem uma parte de página que não é numerada. Numerada são 500 e mais de 600, tá? A gente tem esse aqui resumidinho, a gente resumiu aí em 12 páginas. Se quiser a gente te envia, tá? Só você pedir. Mas enfim, a gente queria te dar só um overview do que o Gramsci fala, e a gente espera que você tenha entendido, né? E reflete no que a gente falou, valeu?